Fala galera, eu sou João Paulo Mendes e esse é o seu canal Polêmica Zero, né? Seu canal sobre nutrição esportiva aqui no YouTube. E eu tô aqui hoje pra gente falar sobre um momento, né? Um momento do dia em que todos nós que somos fisicamente ativos passamos, né? Que é o chamado pós-treinamento. O pós-treino é um momento que acaba criando muitos mitos, né, na cabeça das pessoas, porque muitas informações são difundidas de maneira não tão claras e acabam gerando uma verdadeira confusão, né, do que fazer naquele momento. Então, eu acho engraçado que é comum a gente ouvir a seguinte pergunta, né? O que eu tomo no meu pós-treino? E a resposta clássica deve ser banho, né? Brincadeiras à parte, quando se trata de nutrição, quando se trata de reposição, né, de nutrientes, as pessoas pensam muito na suplementação. O que eu devo usar de suplemento no meu pós-treinamento, né? Eu devo usar uma proteína, devo usar carboidrato, o que eu devo colocar nesse momento para otimizar os meus resultados? Porque acaba que o objetivo é sempre esse, otimizar o resultado. Mas a primeira pergunta é: qual é o resultado que você está buscando? Tá? Então, o resultado que você busca é um resultado esportivo, de desempenho físico, é um resultado estético, é um resultado de emagrecimento, de hipertrofia, de definição muscular, é um resultado de melhora da qualidade da saúde de maneira geral, é a melhora de questões específicas da sua saúde, então marcadores específicos de exames de sangue. Qual é especificamente o seu objetivo? Porque não há, galera, uma regra única. Tá? Não há uma receita de bolo que todo mundo deve seguir. Então no pós-treinamento todo mundo deve fazer assim, desse jeito. Isso não existe. Nós somos seres únicos, tá? A nossa rotina é diferente, o nosso dia a dia muda, o nosso treinamento muda, a intensidade com que a gente treina é diferente, o equilíbrio metabólico de cada indivíduo é diferente, tá? Por isso as necessidades não têm como ser iguais. Certo? Então vamos lá. O que acontece num treinamento que faz com que a gente precise consumir um nutriente A, B ou C num pós-treinamento? Uma coisa chamada desgaste. Então o treinamento físico ele gera sim desgastes para alguns tecidos corporais. Então ele desgasta as nossas reservas de energia, principalmente glicogênio, né, que é uma reserva de carboidrato que fica nos músculos e no fígado. Ele desgasta o próprio tecido muscular, né? Ele desgasta o nosso equilíbrio hidroeletrolítico, então a quantidade adequada de água e de eletrólitos, né? Sódio, potássio e cloro no nosso corpo. E ele desgasta também, né, as nossas mitocôndrias, que são lá as estruturas celulares, as organelas, onde é produzido o ATP, onde é produzida a molécula de energia do corpo. Tá? Beleza. Todas essas coisas que eu falei precisam ser regeneradas, precisam ser renovadas num pós-treinamento. Rapidamente, pouco tempo depois do treino, se você se hidrata bem, se alimenta, você consegue restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico. A recuperação do glicogênio, em média, pode levar cerca de 24 horas. É claro que existem sim estratégias nutricionais para antecipar isso, para fazer isso de forma mais rápida, que é o que a gente usa com os atletas de competição. O músculo ele leva em média 48 horas para ter a sua regeneração total, sua regeneração completa, tá? E as mitocôndrias até 72 horas. Ou seja, cada tecido, cada estrutura corporal dessas tem um tempo e requer uma especificidade de nutrientes. João, eu uso proteína, whey protein no pós-treino, ou eu aumento o consumo de alimentos fontes de proteína no meu pós-treinamento para recuperar os meus músculos. Ok, você pode aumentar a proteína no seu pós-treino e a gente vai falar por quê, né? Mas isso não significa que você vai recuperar seu músculo exatamente naquele momento, porque como eu falei, a recuperação muscular ela pode levar até 48 horas para acontecer, tá? Então na real, para que vocês compreendam bem o que é o pós-treinamento, de maneira didática eu faço a seguinte analogia. Pensem que o processo de mudança corporal, seja essa mudança para a estética, para a saúde ou para o desempenho físico, ele é uma reforma, é um tipo de reforma. A gente faz mudanças no nosso corpo para promover uma melhora de desempenho, para ter uma estética
que, né, agrade mais A, B ou C, ou para melhorar parâmetros de saúde. Então sempre vão ocorrer mudanças no nosso metabolismo, na estrutura, né, em questões corporais. Então vai ser sempre uma reforma, tá? A gente vai estar reformando o corpo. Em uma reforma, se vocês forem reformar a casa de vocês, ninguém começa uma reforma colocando um tijolo em cima do outro, né? Você precisa inicialmente ter um projeto, né? Você precisa ter uma ideia no mínimo, tá? Então, você sabe o que você vai construir. O ideal é que você procure, né, um arquiteto para fazer esse projeto para você. Então você vai construir lá uma sala, um banheiro, um quarto, ampliar a cozinha, enfim, seja lá o que for, tá? Você não constrói uma parede no meio da sala da sua casa e fala, depois eu vejo para que serve. Não, né? Tem uma lógica nisso daí, então tem que ter um projeto. No caso do corpo, quem cria o projeto é o treinamento físico. Se eu quero aumentar a massa muscular, eu tenho que fazer um treinamento físico condizente com o aumento de massa muscular. Se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer um treinamento condizente com o processo de emagrecimento e assim sucessivamente. Beleza. Então, treinei massa, já tenho os projetos, né? Tenho o projeto pronto ali. Já disse para o meu corpo, já passei para ele qual que é o projeto de reforma. Qual é a próxima etapa de uma reforma? A próxima etapa, gente, é a contratação da mão de obra. Você não vai sair comprando material de construção antes de contratar mão de obra, porque quem vai te dizer, né, o que você tem que comprar, quais materiais e quanto de cada material, é um engenheiro-chefe, é um mestre de obras, né, enfim, é a pessoa que ficar responsável pelaquela construção, né, por aquela construção. Então a pessoa que estiver responsável por aquela reforma é que vai te dizer o que e quanto você vai precisar comprar. Beleza, no nosso corpo é a mesma coisa. A gente precisa contratar a mão de obra. Só que quem é a mão de obra? Quem é que vai fazer essa reforma no nosso corpo? A gente vai ter hormônios, né? Aí você tem insulina, testosterona e os seus derivados, GH, você tem os fatores de crescimento, IGF-1, IGF-2, fatores de transcrição e alongação proteica. Então você tem enzimas, diversas enzimas, proteína de sinalização como o mTOR, como o AKT. Então você tem um monte de estruturas que precisam ser contratadas, né? Precisam na verdade ser ativadas para que ocorra a reforma do corpo, para que ocorra a construção em si ou a reforma estrutural do nosso organismo, do nosso metabolismo. Ok? A contratação dessa mão de obra no corpo, ela acontece, gente, principalmente por dois fatores. O próprio treinamento físico. Então, o próprio treinamento físico, quando bem feito, bem executado, com a intensidade correta, ele já vai ativar uma série dessas estruturas. E a alimentação pós-treinamento. A alimentação pós-treinamento, ela vem exatamente para intensificar essa contratação da mão de obra. Para escolher bem e contratar com intensidade, ativar essas substâncias, ativar essas estruturas em quantidade suficiente para tornar, né, para proporcionar uma recuperação eficiente. Esse é o caminho, tá? Com a contratação da mão de obra, a gente vai comprar o material de construção. Mas se você for reformar a sua casa, você compraria todo o material de construção de uma única vez? Né? Você chegaria lá na loja de material de construção com a lista e falaria assim, eu quero tudo isso aqui de uma vez só. Normalmente não é assim que a gente faz, tá? Para evitar desperdícios, né? Então, porque quando o responsável pela obra te dá uma lista, ele te dá uma lista estimada. Pode ser que o que ele colocou lá esteja um pouquinho a mais, pode ser que alguma coisa esteja um pouco a menos, tá? Então você vai comprando material aos poucos para evitar desperdícios, evitar, nesse caso, uma perda financeira. No nosso corpo é a mesma coisa. Você não compra o material de construção todo de uma vez. Primeiro, quem é o material de construção? Todos os alimentos, todos os nutrientes que a gente ingerir a partir desse momento. A partir do desgaste, a partir da contratação da mão de obra, tudo que a gente comer até a recuperação total de todas essas estruturas serve como matéria-prima, como material de construção para essa reestruturação, tá? Ou seja, não adianta eu chegar pós-treinamento, fazer uma refeição e aí a refeição seguinte talvez seja uma refeição muito legal, muito bem equilibrada, muito bem pensada e o restante das próximas horas, das próximas 24, 48 horas, minha alimentação ser ruim, tá? O que significaria isso? Que eu estou
no início da obra, da reforma, comprando um material de construção legal, de qualidade, mas no restante, do meio para o final da obra, eu compro qualquer porcaria. Isso tende a dar algum problema, né? Isso tende a dar algum resultado ruim no final das contas, tá? Então, ó, pensem nisso, tá? Assim como, galera, que aí é que está a questão, o objetivo do pós-treinamento, o objetivo da refeição pós-treinamento, seja ela feita com suplementação ou sem suplementação, não é fornecer proteína, fornecer aminoácidos para síntese, para estrutura. Não é fazer com que aquele aminoácido vire aminoácido do seu músculo, tá? O objetivo da refeição pós-treino é levar a melhor ativação dessa mão de obra possível. É levar uma melhor sinalização possível para as estruturas responsáveis pela recuperação corporal. Então, a refeição pós-treino é um momento de sinalização. Essa é a ideia, esse é o raciocínio que vocês têm que ter em mente, tá? Porque o momento de compra de material de construção são todas as outras refeições do seu dia, das próximas 48 horas pelo menos, tá? E aí pra gente fechar o raciocínio, eu faço uma pergunta para você. O que o suplemento tem que o alimento não tem? Por que suplementar no pós-treino? A ideia é que alguns suplementos, nesse caso principalmente os suplementos proteicos e com maior grau de comprovação científica, a proteína do soro do leite, o whey protein, ela tem um perfil de aminoácidos, ou seja, uma sequência específica de aminoácidos e uma quantidade de alguns aminoácidos, peptídeos de leucina, a própria leucina isolada e tal, que levam a uma ativação mais intensa de alguma dessas estruturas responsáveis pela reforma. Então a grande questão é que a suplementação de whey, por exemplo, num pós-treinamento, ela pode levar a uma intensidade de resposta, de sinalização no pós-treino maior do que quando comparado a alguns alimentos, tá? Ou a maioria deles talvez. Ou seja, tá? Eu posso usar o whey no meu pós-treino? Pode, mas não é porque o whey vai reconstruir o seu músculo, é porque ele vai gerar uma sinalização para recuperação muito eficiente. Agora, continuando nossa analogia, adiantaria eu contratar a melhor equipe de reforma do planeta Terra e só comprar material de construção de péssima qualidade ou comprar talvez material de construção insuficiente para eles? Eu sei qual é a sua resposta, é óbvio que não, né? Assim como, gente, não adiantaria eu comprar só o que tem de melhor no mercado em termos de material de construção e chamar seu Zezinho da esquina ali, que nunca fez uma reforma na vida, que nunca trabalhou com isso na vida, para fazer a reforma da minha casa. Mesmo com o melhor material de construção que existe, tende a dar algo errado, se é que essa reforma vai acontecer, tá? Então a grande questão é essa, não adianta, ou seja, traduzindo essa analogia, não adianta no primeiro momento eu comprar o melhor whey da face da terra produzido pela NASA a partir do leite das vacas marcianas, tomar isso ali num pós-treino que vai gerar uma sinalização fantástica, se o restante da minha alimentação nas próximas 48 horas não for adequado. Mas também, se eu tiver uma alimentação adequada, mas minha refeição pós-treino, o meu equilíbrio pós-treino nutricional for insuficiente, também não vai funcionar bem, tá? Então a gente tem que ter, constância. Eu tenho que ter uma refeição pós-treino legal, bem feita, bem pensada, com ou sem suplementos. É possível fazer sem suplementos? O suplemento ele vem para corroborar, para ajudar, para ser um facilitador nesse processo. Mas não significa que tem que ter o suplemento a todo e qualquer custo, tá? Então, ter isso num pós-treino e ter também uma alimentação equilibrada em todas as próximas refeições, beleza? Senão você pode sim gerar uma resposta legal, ter um projeto interessante, gerar uma sinalização positiva, mas no final das contas a obra não acontecer, ou pelo menos não acontecer no tempo que você tinha pensado, tá? Porque se você não recuperar nesse tempo, por exemplo, que eu coloquei lá das 48 horas para o músculo, não significa que nunca mais você vai recuperar. Significa que você gastou muito mais tempo do que precisaria, Então você está perdendo em eficiência. E quando a gente fala de nutrição esportiva, essa é uma palavrinha importante, eficiência, beleza? Eu vou ficando por aqui, logo logo eu volto com mais vídeos para vocês, Então, curtiu? Curte aí o vídeo, curte o canal, se inscreve aí no canal
e manda para quem vocês acreditam que esse vídeo vai ajudar, beleza?